E aí, amiguinhos, tudo bem com vocês? Vou fazer o Contando Coisas, complementando a reflexão da semana. A gente está falando sobre memória de ancestralidade, né? Vou contar uma experiência minha. Tem coisas que já vem acontecendo há muito tempo e tem coisas que são recentes, né? E que envolvem outras pessoas também. É muito interessante isso. Quando eu era criança, né, que eu fazia parte de um grupo social, por isso que eu falo, gente, construção social não é a coisa mais importante que existe. A gente, às vezes, precisa saber procurar as coisas que vêm de dentro e elas se confirmam fora. Porque para você ter uma convicção que aquilo é aquilo, ela vem de fora também, para você não viver uma piração, né, algo da sua imaginação que você não tem como ter convicção daquilo se não tiver uma confirmação externa, né? E isso vai se reforçando com o tempo. Quando eu era criança, eu tinha isso, sabe? Quando eu fiz 5 anos, eu tinha algo que eu sabia que eu estava fora do meu contexto. Você vê, na Bíblia diz que Deus bota a gente dentro da família que a gente está, onde a gente está, no contexto que a gente está, que tudo isso foi programado por Ele. Mas não é porque a gente foi programado para estar ali que a gente tem que manter fidelidade àquele contexto, né? Deus coloca a gente espalhado para justamente fazer uma transformação em qualquer lugar do mundo, né? Isso ajuda na transmissão de legado e na expansão dos planos dele, né? Então você vai aí nascer em qualquer lugar, não importa o contexto, e em um determinado momento, assim como aconteceu com Moisés, aquilo vem à tona, né? E quando eu tinha 5 anos, eu tinha certeza que eu estava fora do meu contexto, né? E isso era um pouco doloroso para mim. E eu tive algumas conversas com familiares, né, bisavós, tudo, e aquilo ali começou a ficar mais tranquilo para mim. Eu já não me sentia, não me sentia pertencente ao meu grupo social, não a minha família, meu pai, minha mãe, né, meus avós, não isso, né, sei lá, laço afetivo, não era isso. Mas é o conjunto de valores e crenças que fazia parte. Eu me sentia não pertencente àquele contexto, né? E para mim foi muito duro viver ali, até o dia que aconteceu comigo um rompimento muito grande de estrutura desse contexto religioso, quando eu fiz 12 anos, né? E a gente sabe que dentro do judaísmo, 12 anos é uma fase que a gente assume, né, a nossa maturidade espiritual. Eu vivi uma vida dentro de datas e coisas que estavam fora do meu contexto religioso, né? Fora. Né? E aí, depois, sabe quando você vai recebendo esses sinais pouco a pouco? Né? Quando, em 2003, eu estava numa fase, ele fazia 5 anos da minha conversão, eu já estava nessa coisa, eu falo, gente, eu sei, né, eu tive a revelação de Jesus na minha vida, foi algo pessoal, eu tive uma experiência pessoal, então para mim isso é inquestionável. Se eu tive uma experiência pessoal, então eu tive uma experiência pessoal, mas eu estava me sentindo eu sempre me senti deslocado em contextos religiosos, sabe? E aí o que aconteceu? Apareceu uma pessoa me falando a respeito do judaísmo messiânico, né? E eu não dei bola, isso aí foi em 2003. Mas chegou um dia que eu estava lendo a Bíblia, né? Eu tinha passado por uma coisa dentro de um grupo religioso, assim, gente, eu fui roubada e fiquei sem ter onde morar. Você sabe quando chega assim, eu tô na gota d'água disso aqui, né? Eu tô na gota d'água disso aqui, esse contexto não é o meu contexto. Eu sei que não é, porque eu nunca me senti pertencente, sabe? Eu parecia um corpo estranho no meio de grupo, sabe? E eu lutava muito, eu tentava muito. E eu tinha características que não agradavam aquele grupo, o subgrupo, né? Que não, sabe, não colava, a minha vida não fluía, minhas coisas não iam, né? Eu não tinha aquela comunhão mesmo profunda com nada daquilo, eu estava toda perdida, mas anos ali. Eu fazia a minha parte, aquilo que eu acreditava, como a gente falou, aquela fidelidade, e deixava o povo vir para cima, né? Mas isso aí é exaustivo, né? Porque chega uma hora que você fala, pô, eu não quero, né? Eu estava me sentindo no Egito ali,
recebendo opressão e trabalho forçado, isso e aquilo ali não me fazia bem, mas eu estava ali, porque eu tinha algo em mim, né, algo em mim que me fazia ser resistente e permanecer fiel àquilo que eu acreditava, independente das teologias, independente das doutrinas, independente do contexto social, aquilo lá era assim, né? Tinha épocas que eu estava muito oprimida, né? Que, sabe quando você fica meio fraco? Beleza. Aí quando eu decidi, eu falei, não, chega, né? Eu acho que se eu cheguei num ponto de passar por um roubo, né? Por algo muito grave, né? É porque agora isso daqui acabou. E toda vez se eu continuar dando murro em ponta de faca, o que mais vai me acontecer? Aí eu me recolhi, fui pra casa, falei, ó, toda vez que eu tenho alguma questão que acontece esses rompimentos, que acontece essas coisas, eu pego a Bíblia e eu como ela, porque toda vez Deus me mostra coisas ali pro próximo passo que eu tenho que dar. E foi quando eu peguei a Bíblia e comecei a ver judeu para todo lado, né? E sabe quando você faz uma conexão ali, né? Eu falei, aí eu comecei a procurar, né? E eu vi que eu tinha uma ancestralidade judaica, né? Ali eu comecei a ver o Jesus judeu e os apóstolos judeus e todo mundo era judeu e eu não me estranhei com isso, eu me identifiquei com isso. Aí a Bíblia começou a fazer muito mais sentido para mim e eu passei a me sentir pertencente a esse grupo maior, né? A esse grupo maior. Então, quando isso aconteceu, foi a identificação do meu pertencimento e eu passei a sentir muita paz, muita alegria com as minhas mudanças de perspectiva. Quando eu passei a estudar a Bíblia, pela própria Bíblia, né? E para mim isso é uma inspiração do Espírito de Deus, porque do nada, aquilo que estava meio oculto para mim, sabe quando José estava com a roupa de egípcio, e aí ele apareceu para os irmãos dele, tirou aquela roupa? Sabe quando Moisés estava ali no meio dos egípcios e de repente, pá, hebreu? Sabe assim? Sabe? Foi como tirar um Jesus romano e abrir um Jesus judeu para mim. Só que aquilo fez sentido, porque antes eu não me identificava. Então, assim, é uma memória ancestral. Só que, assim, eu não tenho uma memória ancestral por toda essa mistura que a gente tem, né? Não veio só para mim essas memórias. Vieram as memórias de outros povos que eram mistos, né? E aí eu comecei o quê? A utilizar da palavra de Deus para poder fazer transformação, a deixar coisas que eram de outras egrégoras e me manter dentro de uma única egrégora. Então, o que eu fiz? Eu mantive meu padrão ancestral essencial e aquilo que não é, eu fui tirando. A gente está falando de fidelidade nesses dias, é isso, eu fui tirando coisas que não estão de acordo com a palavra, né? E é isso que acontece quando a Bíblia diz nesse mandamento de ancestralidade, que fala sobre o amor a Deus, né? O amor a Deus. Então, se vocês me amarem, o que vier depois de você, né, vai vir com uma bênção, né? Aqueles que me amam vão passar a bênção para posteridade. Então seria o quê? A transmissão de legado, do legado que vem de Abraão, Isaac, Jacó, né, que vem da herança desse projeto, desse plano de redenção, né, que estava destinado. Então, fez todo sentido depois eu ter tido a experiência de ter visto Jesus, né, num determinado ponto que para mim eu estava vivendo um conflito, né, eu falei, poxa, e agora? Né, eu estava naquela fase de, poxa, o que eu faço agora? Eu sei quem eu sou, né? Mas como que eu me posiciono? Foi quando eu tive a revelação, quando Jesus se manifestou de uma forma para mim, falando que ele era o Aleph, que procura o significado da letra Aleph. Foi uma revelação que bate com a Bíblia, não foi um outro Jesus, sabe? Não foi uma outra situação. Então aquilo lá, pronto, sabe? Eu falei, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei quem eu sou, e eu entendo o chamado, né? O que? É para permanecer como um remanescente, né? Como um remanescente em gerações que muitas vezes se corromperam com o sistema religioso, com o sistema teológico, né? A gente vê que dentro da nossa ancestralidade veio muita coisa da Inquisição, de coisas que não foram boas, sabe? A gente recebeu uma carga
né, de comportamental do inconsciente coletivo com coisas que foram muito ruins, né? E aí, eu vou permanecer fiel a esse sistema? Quando eu estou falando para vocês dessa fidelidade a Deus, é isso. Eu não posso permanecer, sabe? Eu não posso ser omissa com coisas que, sabe, que não dá para ser, sabe? Não dá para ser. Eu não posso ser conivente com doutrinas humanas, com teologias humanas, que pareceram com coisas duais. Para eu ir para a unidade, eu tenho que me livrar. Foi quando eu comecei a perceber que na fase da conversão, eu não fui só tirando a roupa do mundo, a roupa do Egito, da minha vida, né? Que eu passei também a precisar tirar a roupa religiosa, que dá na mesma, né? E deixar que a essência daquilo que vai de encontro com a palavra, né, que seria a instrução de fora para dentro, mas ela bate com o que está de dentro para fora. É incrível isso, né? Deixar que isso acontecesse. E eu tenho conversado com pessoas esses dias que a mesma coisa, sabe? Eu sei que elas não sabem que elas têm essa ancestralidade, que é por isso que elas estão vivendo isso, de desconstruir a sede de a Bíblia pela própria Bíblia e não mais nada, sabe? É como se fosse uma libertação de uma roupa que não cabe na gente, sabe? Não cabe, aquilo lá incomoda, né? Aquilo ali incomoda, a gente não quer mais, a gente quer a liberdade que nos foi proposta pelo Evangelho, né? Viver aquilo que foi proposto pelo Evangelho, né? Então isso seria o quê? Não deixar perder o legado do que essas pessoas fizeram, morreram por isso, né? E eu sinto muito isso dentro de mim, sabe? Eu sinto muito isso dentro de mim. Tem uma pesquisa que fala que posteridades de quem sofreu o Holocausto, mesmo que está muito distante daquilo, às vezes nasce com estresse daquilo que aconteceu na ancestralidade, para você ver como a gente precisa se cuidar. Faz todo sentido quando Jesus fala de cura e libertação, né? Da instrução, que a gente fala da prevenção, e da cura e libertação dessas coisas. Para quê? Para que a gente consiga chegar até a plenitude dos tempos, com a expansão do legado que foi deixado de uma forma pura, né? Sem contaminação mesmo, né? Pode parecer uma coisa muito louca isso, mas é o chamado, né? Se você foi chamado com isso, né? É porque a sua diferença hoje é que fará a diferença para o futuro. Se você entrar no padrão da massa, né? Eu fiz um vídeo no Face uma vez falando sobre isso, né? A estrutura da igreja denominacional, institucional, ela segue um padrão filosófico mecanicista do século XVII. Isso daí não tem nada a ver com a Bíblia. Então, quanto mais a gente vai para a Bíblia, mais a gente vai deixando Lutero, Calvino, isso daí pra gente acabou, entendeu? É a Bíblia pela própria Bíblia. E vai acabar determinadas coisas que nos separam da vontade de Deus para nós, sabe? Então, quando a gente fala de fidelidade a Deus, é isso. Tá ali, ó. Se vocês me amarem, né, vocês entregarem do seu corpo, sua energia, seu pensamento, tudo aqui para mim, essas coisas vão cair. Você vai abandonando e é uma libertação mental muito grande. Você vai deixando coisas que não são, e vai focando naquilo, para quê? Para sair do mundo de bênção e maldição, da dualidade, para entrar na unidade, que é onde é a luz plena. A gente está caminhando para isso, como humanidade, para isso. A gente vem de vários meios, né? Mas esse véu é o próprio Espírito de Deus que faz, sabia? Ele conduz a gente a ouvir coisas, pessoas, mensagens, que vai nos levando, né, a criar essas conexões, né? Isso é muito forte. Então, é isso. Eu queria deixar, isso aconteceu comigo, tem acontecido com pessoas, e isso é maravilhoso, né? De 100 anos para cá, olha só, a pesquisa fala sobre isso, de 100 anos para cá, está tendo uma mudança muito grande a respeito das bases da raiz e da fé, né? E como isso tem sido libertador. Parece que não, mas é libertador. Tá? Grande beijo para vocês, boa semana.